No dia 28 de março foi anunciado um novo jogo One Piece chamado One Piece Odyssey. Há muito tempo rumores sobre esse jogo circulavam por aí porque a Bandai fez o registro de um domínio com o mesmo nome. Agora, um monte de suposições surgiram a partir desse registro, e agora nós descobrimos que o jogo se trata de uma nova história escrita por Oda que será baseada em combate por turno, o que não foi comum nem nos últimos jogos de One Piece e muito menos nos últimos jogos para console da maioria dos jogos de grandes animes. Dragon Ball, Naruto, Berserk, Fullmetal Alchemist, One Piece, Bleach, etc. costumam ser animes adaptados em jogos ao... Falou de Bleach sem ter propriedade. Eu vou te dar a propriedade pra falar de Bleach. Não tem jogos. Essa é a propriedade pra falar de Bleach. Não tem jogo recente. O último jogo foi de PlayStation 3. Os caras não adaptam o jogo de Bleach, cara. Que raiva. Uns com mais, outros com menos frequência, tipo, bem menos mesmo. Esses games costumam usar de apenas duas formas. Ou ele é um Arena Fighters, ou ele é um Musou, ou Musou. Sério, pegamos os últimos jogos. Berserk Musou, Pirate Warriors 4, Burning... Tem um de Wii que é bom, tem um de PSP, tem um de PlayStation. Tem um monte de coisa, mas não tem... Entendeu? Não é igual Narutão. Blue, Xenoverse 1 e 2, Naruto Storm, o novo jogo de Kimetsu Mas não mete gacha no meio não, pelo amor de Deus. no Goiaba. Nos últimos anos, para console, o único realmente diferente da maioria é Dragon Ball FighterZ, e não é à toa que só é menos vendido que Storm 4. É muito limitante fazer apenas uma Arena Fighters ou um Musou O Kakaroto veio também bem diferente, muito bom também. para resumir essas franquias, porque é ignorar todo o potencial que esses mundos e personagens têm a oferecer. Por isso eu acho que Dragon Ball FighterZ é tão interessante. Em Dragon Ball você tem centenas de personagens que lutam de diversas maneiras diferentes. É Diversas maneiras diferentes. A gente sabe. tosco imaginar que os jogos se resumam a uma jogabilidade padrão com simplificações de combate. Isso não É, porque os arenas, eles são. Todos os personagens são clones com especiais diferentes. É basicamente isso. Não todos, mas muitos personagens são clones. Porque é muito grande o elenco, não tem espaço pra ter individualidade. deixa extrair o melhor de cada personagem. Nesses jogos é muito comum que a lista de combos seja simplesmente apertar B, ou bola no PlayStation, para fazer um auto-combo genérico. Geralmente Isso. cabe aos jogadores encontrarem formas de tentar conectar as coisas para criar combos mais elaborados, porque a produtora não faz muita questão de fazer isso. Isso torna Exatamente. os jogos pouco profundos e complexos, e cria uma curva menor de habilidade entre alguém que joga pouco esse estilo e alguém que dedicou, sei lá, 50 Os fãs vão falar, não, tem o tilt, e tem sei lá o que e tal, e tem um monte de coisa, e tem a troca, e tem um monte de micromecânicas que, claro, vai fazer a diferença. Mas o jogo tem um nível. O espaçamento e tal, sempre vai ter alguma coisa. Mas dá pra ver que o jogo ele é feito pra ser menos complexo. Não tem como negar isso. ou 100 horas. Se você joga jogos mais complexos como Street Fighter ou Mortal Kombat, sabe que entre você, supondo que você seja horrível, e um jogador bom, há uma curva de habilidade gigantesca, porque ele escolheu dedicar um tempo enquanto você é apenas um iniciante. Esse tipo de curva ainda acontece nos jogos Arena Fighters padrão, mas é bem menor, porque o jogo ser simplificado abre margem para que qualquer um desafie qualquer um, tirando que o cara que dedicou algum tempo vai ter um leve conhecimento a mais de algumas mecânicas, mas no geral você ainda pode ganhar e ser um desafio válido para Propaganda do meu jogo fica pro final do vídeo. alguém que jogou 100 horas de Naruto Storm 4, e não vai ter que ficar apertando desesperadamente qualquer botão, como muita gente faz em MK e Street Fighter. Por isso esses jogos costumam não ser muito relevantes no cenário competitivo. Para alguns players que jogam jogos de luta competitivos, Arena Jogo de arena é meme na comunidade de jogo competitivo. Fighters costumam ser quase como uma piada. Não só porque o combate é bem simples na maioria deles, mas porque a própria estrutura do jogo não é ideal para um cenário competitivo. Sistemas como de defesa são muito simples, geralmente se resumem a segurar um botão e tomar cuidado para não abusar demais na defesa quebra. Ou simplesmente apertar outro botão e teleportar para trás do oponente. Não há defesa alta, defesa baixa, complexidade, nem nada. É só apertar e ser feliz. A câmera geralmente ser atrás de um personagem também não é interessante. É horrível, nossa, eu fico com dor de cabeça, mas acho que eu tô ficando velho, mas sempre fiquei. Eu nunca entendi, eu sempre me confundo em jogo de arena, andando e tal, mó confusão do cacete. Porque distorce as noções de profundidade e gera claras desvantagens pro player que não está do outro lado da câmera. Alguns jogos tentam Exatamente. apresentar isso com uma câmera dividida, mas isso restringe o campo de visão dos jogadores. Outros nem fazem nada, tipo Naruto Storm. Os personagens lutam quase todos no mesmo estilo e há um desbalanceamento nítido em alguns, porque o foco da empresa é apenas agradar os fãs adicionando os personagens que todo mundo Jogo de arena, power level é canon, isso é muito bizarro. E o povo fica, a galera que joga jogo de arena fica muito brava com o Dragon Ball FighterZ, jogo de luta, fala: como é que o Kuririn tá ganhando do Goku Instinto Superior, cara? o anime, todo fã do anime quer ver, sem se importar em como esse personagem vai reagir aos sistemas do jogo. E essa falta de complexidade não afeta só o modo online. Lutar contra a própria máquina fica desinteressante com o tempo, então esses jogos perdem muito da rejogabilidade. Assim como Dragon Ball Breakers é um respiro pra franquia cada vez mais desgastada de Dragon Ball, One Piece e Odyssey é a mesma coisa. Mas diferente de Dragon Ball, tanto esse quanto o último jogo de One Piece já consertaram um dos grandes problemas que eu também tenho com esses jogos de anime no geral: a fraca história. Jogos de Dragon Ball vão majoritariamente ser consumidos por alguém que conhece Dragon Ball. E a pessoa que conhece Dragon Ball sabe que a história tem como inimigos Raditz, Nappa, Vegeta, Freeza, Cell e Majin Buu. Você pode repetir essa merda infinitamente, mas não muda o fato de que esses são os vilões da série. Óbvio que aí no meio você tem outros, como Cybermans, Forças Especiais Gnills, Androids e blá blá blá, mas a história não muda, porque Dragon Ball é um mangá que acabou nos anos 90 e infinitamente você vê essa história se repetindo em todos os jogos. Budokai Tenkaichi 1, 2, 3 contam exatamente a mesma história, com adições ou retirada de algumas lutas que acontecem, mas os inimigos principais são Eu os quero mesmos jogar que esse você jogo ia. aí. Esses jogos adicionam alguns what if, mas eles não são a história, são só complementos. Depois
Depois você tem Xenoverse 1 e 2, que além de adicionar uma trama sem graça, de viagem entre linhas do tempo e alteração de eventos, ainda mantém exatamente os mesmos inimigos principais de antes. E aí nós temos o Fire Z com a história original, porém bem esquecível, e Dragon Ball Kakarot, com a história definitiva de Dragon Ball, contando praticamente tudo que acontece entre o primeiro episódio e o último, tirando algumas coisinhas. É o resumo perfeito da história de Dragon Ball. Ou seja, qualquer jogo depois disso que queira repetir a história de novo, só tá sendo muito redundante, porque agora você já tem um que cumpre exatamente esse papel. Budokai Tenkaichi 1, 2, 3, Xenoverse 1 e 2 pulam muitos eventos da história de Dragon Ball, pulam muitas cenas, pulam muitas lutas, e Dragon Ball Kakarot se mantém bem fiel. Tipo, qual foi o último jogo de Dragon Ball que você lembra de jogar que tem uma luta no modo história contra o Yakon? Tipo, não são muitos. Por isso The Breakers, que é uma espécie de Dead by Daylight, parece ser uma boa pedida, apesar de não me empolgar muito com o resultado, porque além do jogo estar visualmente feio, porra, o Dragon Ball vem de 2 jogos excelentes quando O povo falou que o jogo é divertidinho, mas o problema é a Bandai, né? A forma que ela administra o jogo e tal. se fala de gráficos. Os controles parecem meio ruins, as animações são horríveis, a movimentação é cagada, e parece um jogo de PlayStation 2, porque não adianta só mudar, você tem que mudar e ainda tentar manter a qualidade. Por isso o Fire Z foi um sucesso, além de ser um jogo mais competitivo, que realmente recompensava o jogador por passar dezenas de horas tentando dominar o combate, ainda era visualmente impressionante, simulava com bastante precisão os visuais do anime, usando bastante sombra, fazendo um ótimo uso do 3D, com partículas, bolas de ki, fumaça e efeitos lindíssimos, com os personagens parecendo que foram retirados diretamente do anime. É magnífico. É bem diferente, por exemplo, dos gráficos que One Piece passou a apostar em World Seeker, Great Warriors e agora no Odyssey, priorizando um 3D meio artificial, que deixa os personagens parecendo que são feitos de massinha, diferente daquele estilo meio rachurado que tem em Burning Blood. Quando as empresas não estão simplesmente resumindo a história que todo mundo já conhece, elas decidem criar histórias esquecíveis, como a de World Seeker, ou fazer jogos que criam uma máscara de ser uma nova história, quando na verdade eles estão só revisitando de sempre, com outra roupagem, como Dragon Ball Xenoverse 1 e 2 fazem. One Piece Odyssey me surpreende porque não só é uma tentativa de mudança que mostra que a empresa está disposta a arriscar apostando em um estilo de combate que não é o mais usado nos jogos recentes da série One Piece, como é mais uma tentativa de Tiro Oda de criar uma história paralela para o seu próprio universo. Se vai ser um sucesso? Eu não faço a menor ideia. One Piece é um mundo tão grande que Tem que jogar depois. em equipe cairia como uma luva pra série. Óbvio que muitas e muitas vezes na série eles lutam solo, mas eles ainda são um grupo, e o jogo deveria dar ao jogador a opção de usar cada um deles. Talvez esse seja um dos maiores problemas pra mim do World Seeker, você não sente que o Luffy pertence a um grupo, porque o máximo que os outros membros fazem é te dar umas missões estúpidas. Dragon Ball e Naruto são animes com muitos personagens que têm diversas formas de combater seus inimigos. Alguns preferem um combate mais próximo, como Rock Lee e Neji, porque suas habilidades estão mais focadas nisso, outros como Kankuro ou marionetes, por isso não seria interessante ficar muito próximo. Isso é pra citar duas variações de combate que os personagens usam, mas você tem inúmeras. Mas os jogos tendem a deixar todos eles com o exato mesmo estilo. Jogos como Gundam e o jogo de Kill la Kill contornam muito dos problemas de um Arena Fighters padrão. Porque o jogo de Kill la Kill é feito pela Arc System Works, ou distribuído, ou com apoio da Arc System Works, que é uma das melhores empresas de jogos de luta do mundo. Dizem que é a segunda melhor empresa de jogo de luta do mundo. Aí a primeira é uma aí chamada Stater Studio. Depois procura sobre ela lá. Lançou um jogo chamado Pocket Bravery. Dizem que é o melhor jogo de luta que já foi lançado. No mínimo tem o melhor modo de história de jogo de luta que já foi lançado. Isso aí eu tô falando na moral. Dizem que tem o melhor modo de história de jogo de luta já lançado. E não fui eu que falei, foi lá no Twitter. Depois procura lá. Não ironicamente, essa parte aqui é séria. Mas são jogos bem mais nichados e complexos de se fazer, já que eles decidem dar a cada personagem um estilo diferente de combate, que pode ser vantajoso ou não, contra um outro tipo específico de personagem. Eu acho bizarro como sempre que uma discussão sobre algum anime receber um jogo e como ele poderia ser feito, as pessoas falam, nossa, O pior que isso eu falo de peito estufado mesmo. Não tem jogo de luta com modo história melhor do que o Pocket Bravery. Eu tô falando sério, olha pra mim. Eu não tô de sacanagem. Não tem jogo de luta com modo história melhor do que o Pocket Bravery. Compra, joga, se for ruim, me cobra. Tá bom? poderia ser um jogo como Naruto Storm 4. Tipo, caralho, vai sair pra console esse ano ainda. Terão que ser feitos Vai sair pra console esse ano ainda, Killer. para as pessoas perceberem que é apenas preguiça por parte da empresa reciclar a mesma forma que deu certo com o Naruto. Cara, eu sei que é pedir demais, porque com certeza nunca vai ser feito, mas eu queria muito, por exemplo, um jogo de baque no estilo Duvida? competitivão. Compra lá antes. Obviamente não adianta falar, nunca joguei jogo de luta, joguei e não gostei. Vai tomar no cu, né? Mas você sabe como é que. Se você sabe como é que é o modo história de jogo de luta, jogou jogos de luta, você vai jogar o Pocket Bravery e falar, caralho, este filho da puta fez o melhor modo história de jogo de luta que existe. Vou repetir. Se você joga jogo de luta, tá acostumado com jogo de luta, você vai jogar o jogo de luta, você vai jogar o Pocket Bravery, você vai falar, filhos da puta. O modo história do Pocket Bravery é o modo história mais robusto de um jogo de luta já feito. Tô falando sério. Melhor que Injustice? O Injustice tem muita cutscene, né? É muito cinemáticozão e tal. Mas eu acho melhor, tá? Pessoalmente eu acho melhor. Pela Arc System Works, com visuais lindíssimos e combates A gente... Joga lá, joga lá, joga lá. Joga lá e me diz. mais próximos e físicos. Aí vai soltar poderzinho como no Fire Z, porque não é muita praia de bate. Porra, né? Então, O Smash Bros. É que a gente não considera Smash jogo de luta, né? Tem esse meme. Smash não é jogo de luta, é Smash. É outra categoria, é outro monstro. Mas o modo do Smash. Porra, ai caralho, aí você me quebrou. O Smash Brawl. Aí tu me quebrou. Você quebrou minhas duas pernas. Me jogou do abismo. O modo história do Smash Brawl é foda pra caralho. É foda pra caralho. Tem um gameplay colossal, mas a história não é tão boa assim.
A história é qualquer coisa. É legalzinha, é qualquer coisa. A do Pocket é melhor. Pro público ocidental, como Detetive Conan, talvez um jogo de, obviamente, detetive feito pela Frogwares, que é a mesma produtora dos jogos do Sherlock Holmes, ou até um Berserk feito pela From Software, ao invés de condenar o anime a jogos hack and slash e Musou, como todos os 3 foram, e você vê que não foram enormes sucessos. E, gente, tô falando de modo história, eu não tô falando da história, tá? Tô falando de modo história. Modo história. Modo história não é só história. É como a história é contada, é que tipo de gameplay tá junto ali do modo história, como os inimigos são distribuídos, como o ritmo de luta e texto é distribuído, como a apresentação do jogo ali tá sendo feita, e várias outras coisas. O modo história de Tekken 7, é um lixo. É um investigador, um jornalista e uma história super entediante. Tem umas lutinhas legais, é isso. Acabou. Esses jogos servem pra um propósito, que é agradar os fãs que querem desesperadamente jogar com uma seleção de 1000 personagens do seu anime favorito, mesmo que você tenha, sei lá, 15 Gokus, 10 Narutos, e pode ter certeza, se o jogo de Kimetsu no Yaiba receber continuações, que provavelmente vai acontecer, no quarto jogo você vai ter 30 Tanjiros. Pode anotar essa porra. E aí eles vão adicionando uns 30 personagens por jogo, sendo uns 10 por DLC, e usam toda a base dos jogos anteriores, o que dá a sensação de que você tem muitos personagens, quando a maioria é o mesmo do jogo anterior que você já tinha jogado, e você não vai usar 95% daqueles ali. Depois eles lançam DLCs pra fazer você pagar horrores por personagens que sempre estiveram prontos, e reciclam absolutamente toda a base possível pra criar mais uma nova franquia de jogos exatamente iguais, com botões diferentes. Mas é basicamente isso. Como é que você faria um jogo aí do seu anime favorito? Se você falar que igual a Storm 4, puta que pariu. Mas é basicamente isso. Tchau. Eu gosto do formato do Dragon Ball FighterZ.